Imagine comprar um salgado na rua para ajudar uma senhorinha e descobrir que você acabou de comer carne humana. Isso foi o que aconteceu com alguns moradores de Garanhuns, cidade em Pernambuco, que abrigava o trio de serial killers canibais Jorge, Isabel e Bruna. Em 2012, a polícia cumpre um mandado de busca e apreensão em uma casa em Garanhuns. Lá se depararam com uma situação muito pior do que imaginavam. A casa, habitada por 3 adultos e uma criança de 5 anos, teria sido o cenário de atrocidades jamais imaginadas. A criança apontou o local onde estavam enterrados os corpos de 2 mulheres desaparecidas que a polícia procurava na época. Mas esse era só o começo de um dos casos mais chocantes do Brasil. Os protagonistas dessa história macabra, Bruna, Jorge e Isabel, faziam parte de uma seita chamada Cartel, fundada pelo próprio Jorge Beltrão. Agora vamos mergulhar nessa história bizarra, conhecendo primeiro os 3 acusados. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira era filho de imigrantes portugueses e passou seus 7 primeiros anos de vida na capital pernambucana. Nascido em 1960, Jorge teve uma infância comum, nunca faltou nada em sua casa. Era bem cuidado pelos pais e vivia bem com seus irmãos. Ele chegou a morar com uma tia em Portugal dos 7 aos 12 anos de idade, pois sua mãe achava que ele teria um futuro melhor morando na Europa. No entanto, na adolescência Jorge era muito solitário e aparentemente gostava disso. Ele não gostava de ser questionado do porquê estava sempre sozinho. Outro ponto importante na vida de Beltrão é que ele sempre gostou de esportes, e já no ensino médio, decidiu que iria cursar a faculdade de Educação Física. Já nessa época, Negromonte treinava karatê e chegou a se tornar faixa preta. Anos mais tarde, já formado, Jorge começou a dar aulas de artes marciais em academias. A história de Isabel Cristina Pires da Silveira é bem diferente da de Jorge. Desde sua infância, Isabel passou por dificuldades. Sua família era muito pobre e ela nunca tomou gosto pelos estudos. Diferente de Beltrão, ela nem sequer terminou o ensino fundamental. Em seu tempo livre, para ajudar a família, Isabel vivia em bicos. Dizem que foi nessa época que ela aprendeu a fazer salgados para vender. Não há muito material sobre a história dela, mas pelas fontes que encontrei, como o livro Os Canibais de Garanhuns, escrito pelo jornalista Rafael Guerra, Isabel era muito tímida, não tinha muitos amigos, mas era querida por todos do seu convívio. Inclusive, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Eu li ele inteiro para ajudar no roteiro para esse vídeo aqui e é bem interessante. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá depois. Em 1984, quando Jorge estava prestes a entrar para a faculdade de Educação Física, ele conhece Isabel. Ela, que já não tinha tantas esperanças no futuro, muito por conta das dificuldades que passou na vida, enxergou em Jorge uma chance de mudar de vida. No início era tudo muito bom, o amor era mútuo e estava bem longe do que veio se tornar mais tarde. Depois que Beltrão terminou seu curso superior e arrumou um trabalho em uma academia, ele e Isabel ficaram noivos e pouco tempo depois o casamento aconteceu. Acontece que o casamento e a lua de mel ficaram marcadas por um dos surtos psicóticos de Jorge que assustou todos os convidados da festa, inclusive a noiva. Negromonte teria fugido para a casa de um vizinho e relatou o acontecido em seu livro Revelações de um Esquizofrênico. Nós vamos ver mais sobre esse livro do Jorge ao decorrer desse vídeo, e ele é bem importante na verdade. As décadas seguintes foram marcadas por várias internações em hospitais psiquiátricos. Medicamentos tarja preta começaram a fazer parte da rotina de Jorge. Quando Beltrão se mudou para Garanhuns, começou a frequentar o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Nessa mesma época, Negromonte deu entrada em sua aposentadoria pelo INSS alegando sofrer de esquizofrenia paranoide. Mesmo com todas as crises e internações, Isabel nunca o deixou. O relacionamento de Jorge Beltrão com a polícia não começou no caso que vamos contar hoje. Em 1994, Beltrão foi acusado pelo homicídio de Luciano Severino da Silva, um jovem de 17 anos. Luciano estava em uma sorveteria com sua namorada no dia em que morreu. Ele teria corrido para fugir de um arrastão e numa rua próxima ele teria dado de cara com Jorge Beltrão, que estaria embriagado e sacou uma arma de fogo. O jovem morreu com tiros nas costas, em Bairro Novo, em Olinda. Segundo parentes de Luciano, todo o crime teria sido presenciado por Isabel. Beltrão foi julgado em 2010 por esse crime, porém foi absolvido por falta de provas. Depois que se casaram,
Jorge e Isabel passaram por diversos conflitos com os familiares de Beltrão. Ele foi acusado de tentar aplicar golpes em seus irmãos e até na própria mãe, a Zélia Beltrão. Isabel, sua esposa, era sempre apontada como cúmplice nos golpes do marido. Em 2007, Jorge aplicou o maior golpe até então. Ele teria sacado cerca de R$80 mil da conta bancária de um dos seus irmãos. Esse foi o dinheiro supostamente usado para comprar a casa em que Beltrão viveu com Isabel e Bruna e onde cometeram os crimes que vamos comentar nesse vídeo. Após descobrirem esse golpe, a família se afastou de Jorge e Isabel e ameaçou denunciá-los à polícia. No entanto, esse caso só veio a público após a prisão do trio pelos crimes de homicídio e canibalismo. Antes de irem morar em Olinda, Beltrão e Isabel moraram em Natal, no Rio Grande do Norte. E foi lá que o terceiro membro se juntou ao trio, Bruna Cristina de Oliveira da Silva, que é de quem vamos falar agora. Pouco se sabe da mais jovem dos canibais antes de conhecer o casal Jorge e Isabel. Bruna tinha apenas 16 anos quando conheceu Beltrão e ainda cursava o ensino médio. A adolescente também trabalhava como professora de reforço para crianças em sua escola. Bruna e Beltrão tiveram seu primeiro contato na academia em que Jorge trabalhava, dando aulas de artes marciais. Ela era uma de suas alunas de karatê. Segundo Bruna, foi amor à primeira vista. O relacionamento entre Bruna e Jorge começou por iniciativa dela, quando em uma caminhada de volta para casa em que Beltrão a acompanhava, Bruna deu um beijo nele no meio da rua. Como disse, pouco se sabe sobre a vida de Bruna antes dela entrar na vida do casal. Isso por conta de que nenhum parente veio a público depois que ela foi presa. Tudo que se sabe da família de Bruna é que ela não era a favor do relacionamento da menina com um homem casado. Jorge também ficou interessado em Bruna e disse para a jovem que era casado apenas no papel, que já não havia envolvimento amoroso entre ele e Isabel e que, inclusive, Isabel tinha um namorado. Bruna abandonou sua casa e sua família depois de algumas semanas de namoro às escondidas com Negromonte. Em 2005, já com 18 anos, decidiu desistir de seu sonho de se tornar dentista e foi morar junto com seu primeiro amor e a esposa dele. Não se sabe se Isabel realmente tinha um namorado como Jorge falou para convencer a Bruna. O que se sabe é que ela aceitou a presença da amante na casa deles sem problemas. Segundo Isabel, era melhor um homem que a atraía em sua presença do que escondido. Jorge deixava claro que já não via Isabel como mulher e que o que sentia por ela era algo como amor de mãe. De acordo com o relato dos três, a relação na casa era pacífica. Um sonho antigo do casal antes mesmo de conhecer Bruna era o de serem pais. Durante todos os anos em que ficaram casados, foram várias as tentativas de Isabel para engravidar, todas elas sem sucesso. Isabel teria sofrido abortos espontâneos mais de uma vez. Quando Bruna passou a fazer parte da família, Jorge também tentou engravidá-la, porém as tentativas também não deram certo. Beltrão, depois de não conseguir se tornar pai por meios convencionais, tentou a adoção como alternativa, mas havia um obstáculo. Negromonte respondia um processo na justiça pela acusação de assassinato de Luciano Severino, aquele mesmo caso que eu comentei aqui antes. Por isso, sua tentativa de adoção não deu certo. Certo, agora que nós já conhecemos cada um dos integrantes dessa história sinistra, vamos entender os detalhes por trás dos crimes. Como o trio canibal escolhia suas vítimas e quem eram elas? Bora lá então. Em 2008, em uma conversa com amigos, Jorge teve a ideia de criar uma seita. De acordo com as duas mulheres de Beltrão, o objetivo da seita era controle populacional. Então, de acordo com os próprios critérios do trio, o objetivo principal da seita era eliminar pessoas que não tivessem utilidade para a sociedade. Segundo eles, só assim elas poderiam ser purificadas. A seita, chamada de cartel, possuía alguns critérios para escolher quem seria purificado. De acordo com o livro Os Canibais de Garanhuns, esses critérios foram criados por Bruna e eles são 3. 1. Mulheres jovens e solteiras. 2. Sem emprego e sem estudos. E 3. Com filhos e sem condições para criá-los. De acordo com os acusados, a seita tinha a missão de executar 3 mulheres por ano, mas não chegaram a dar explicações do porquê desse número. Além dos critérios para a escolha da vítima, havia ainda o ritual em que elas seriam executadas. Segundo os integrantes da seita, havia alguns passos a seguir para que a tarefa fosse feita de forma correta. Nesse ritual sádico, o sangue das vítimas não era utilizado para nada,
pois as regras do cartel diziam que era algo impuro. O golpe fatal deveria ser dado por uma faca diretamente no pescoço para atingir as jugulares. Segundo os canibais, dessa forma a morte seria rápida e agilizaria a remoção do sangue. Os conhecimentos para a execução de forma fatal e para os próximos passos do ritual foram adquiridos por Jorge, que, como dito anteriormente, se formou em educação física e aprendeu sobre a anatomia humana em suas aulas. Mas não parava por aí. Após executar as mulheres, Isabel e Bruna entravam em ação para o restante do ritual. A próxima etapa era a lavagem do cadáver. Depois que Bruna e Isabel limpavam o corpo, era necessário retirar todo o sangue da vítima. Esse processo levava de 2 a 3 horas para ser concluído. A próxima etapa era ainda mais cruel. Jorge entrava em cena novamente e colocava o corpo da vítima em cima de uma mesa para poder remover toda a pele do cadáver. Feito isso, era hora de desmembrar o corpo. Segundo os acusados, cada parte do corpo tinha um significado para o cartel, e por conta disso era necessário dividi-lo. A cabeça remetia a Deus, os membros inferiores remetiam ao fogo e à terra, já os membros superiores à água e ao ar. Depois disso, a carne das vítimas eram cortadas e congeladas para serem consumidas pelo trio. Há quem diga que alguns órgãos, como o fígado, por exemplo, também era ingerido pela seita. Já o coração das vítimas era enterrado. Estima-se que o trio comeu de 8 a 10 quilos de carne humana no total. Os restos mortais das mulheres eram enterrados em várias covas diferentes no quintal da casa. A última parte do ritual sinistro da seita cartel era uma limpeza pesada, feita por Bruna e Isabel. Depois disso tudo, a rotina na casa seguia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Com a vítima escolhida seguindo os critérios da seita, o plano para atraí-las para a casa do trio era posto em prática. Segundo as investigações, essa atividade era desempenhada principalmente por Isabel. Como não ser pego era a primeira regra da seita, as abordagens em vias públicas eram feitas sem violência através de uma proposta de emprego. O trio pensou que se Isabel abordasse as mulheres na rua, oferecendo um emprego de empregada doméstica em uma casa que só viviam ela e o marido, por um bom salário, com moradia e refeições diárias, as mulheres seriam muito mais suscetíveis a segui-los para casa. Isabel falava sobre o amor que sentia pelo marido e de como, por conta da idade, já não tinha mais fôlego para as tarefas domésticas e que por isso precisava da ajuda. No inquérito policial, é dito que as abordagens não eram feitas de forma aleatória. Ao passar pelas pessoas, uma entidade alertava Isabel sobre quem eram as pessoas más. A primeira a passar pelo ritual sinistro da seita cartel foi Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos. Jéssica tinha uma filha de pouco mais de 1 ano e na época foi o que mais chamou a atenção de Jorge, Bruna e Isabel. Como já sabemos, Jorge e Isabel sempre quiseram ter um filho e não conseguiram. O plano inicial era se livrar da garota para ficar com o bebê. Jéssica era moradora de uma favela em Boa Viagem, no Recife. Ela era conhecida por lá por sempre ser vista nos semáforos pedindo esmolas para os motoristas com a filha pequena nos braços. Infelizmente para ela atendia a 3 requisitos para ser purificada pelo cartel. Jéssica era mãe solteira, analfabeta e desempregada. A proposta feita por Isabel, a adolescente, era irrecusável para a realidade da garota. O trio ofereceu um emprego com salário fixo, moradia, alimentação e o que mais chamou a atenção de Jéssica: ela não precisaria deixar a criança com o avô, com quem ela não se dava muito bem. Ela poderia levar o bebê para a casa em que ia trabalhar. Quando finalmente se mudou para a casa da seita, os problemas não demoraram muito a aparecer. Jéssica era obrigada a fazer todos os serviços domésticos da casa enquanto sua filha ficava sob os cuidados de Bruna. A garota também foi proibida de sair de casa e isso causava revolta na adolescente e era motivo de discussões frequentes. Ela chegou a ligar para uma tia distante dizendo que iria voltar para Boa Viagem, mas isso nunca aconteceu. Numa noite de chuva forte, Jéssica diz mais uma vez que vai embora da casa com a sua filha, mas o plano dos canibais e garanhuns foi posto em prática e a jovem nunca mais foi vista com vida. Após o ritual macabro ser realizado com a sua primeira vítima, Bruna toma os documentos de Jéssica e passa a usar sua identidade. Jorge e Isabel vão com a filha de 1 ano de Jéssica a um cartório e registram a menina como filha deles. Gisele Helena da Silva, de 31 anos, era moradora de Garanhuns.
Ela era uma moça conhecida pela região como Geisa dos Panfletos, uma vez que ganhava vida entregando panfletos de propagandas pelas ruas da cidade. Em 25 de fevereiro de 2012, Geisa deixou a casa da família para ir morar na casa de um casal simpático para trabalhar como babá da filha deles. Gisele estava muito feliz, pois finalmente ia ter um salário fixo. Gisele nunca mais foi vista pelos seus familiares. Ela fazia parte de um grupo que falava sobre as mudanças na sua vida após se converterem para evangélicos e incentivava os pacientes do CAPS a fazerem o mesmo. Foi nesse mesmo local que ela teve o primeiro contato com Jorge Beltrão, que também frequentava o local. Jorge e Gisele conversaram brevemente após a palestra. Ao final, ele pediu o telefone dela, alegando que iria passar para a Bruna, pois queria que as duas fossem amigas. Em apenas alguns dias, os telefonemas entre as mulheres se tornaram parte da rotina delas. Em um desses telefonemas rotineiros, Geisa teria confessado a Bruna já ter tentado matar o filho e agredido um sobrinho. Segundo Jorge, essa confissão foi a gota d'água para a Bruna, que passou a odiar Geisa com todas as forças. A suspeita é de que Geisa teria sido executada logo ao chegar na casa da seita Cartel. Trazida por Bruna, Geisa entrou no local que seria o cenário de sua morte. Isabel teria ido para a casa de uma irmã e supostamente não presenciou o ocorrido. Jorge Beltrão estava escondido na casa com um martelo e, sem mais detalhes, colocou o ritual em prática mais uma vez. O corpo foi esquartejado, sua carne guardada para o consumo e seus restos mortais foram enterrados separadamente no quintal da casa. Pouco menos de 2 semanas depois do ritual com Gisele, o trio atacou novamente com o seu plano sinistro. Com apenas 20 anos de idade, Alessandra Falcão da Silva conheceu uma das integrantes da seita Cartel em um ônibus. Isabel logo perguntou se Alessandra tinha um emprego e, caso não, se ela teria interesse em ser babá por um salário mínimo e meio como pagamento. Isso era bastante para a época e a região que eles moravam. Elas trocaram telefones e Alessandra ficou de confirmar se aceitaria a vaga de emprego ou não. Alessandra era uma mulher com sonhos. Ela almejava se tornar psicóloga, mas a realidade cruel do agreste e a gravidez aos 16 anos a distanciaram desse sonho e a obrigaram a viver de subempregos para ajudar a família. Uma semana depois, Alexandra aceita o emprego e, com algumas roupas e uma sacola, parte para a casa de Isabel. Naquela mesma noite, ela se despediu dos seus filhos e ligou para a mãe para dizer que tudo estava bem. Nunca houve nenhum outro contato de Alessandra com a família. Ela teria sido morta na mesma noite em que chegou na casa do trio, seguindo o mesmíssimo ritual da seita macabra. Quando a morte da filha foi confirmada, Dona Selma teve que lidar com outra perda. Sem condições de cuidar dos 3 netos, Selma enviou o do meio, de 1 ano de idade, para viver com os familiares na cidade de Palmerina, a 36 quilômetros de Garanhuns. A residência do trio não foi frequentada apenas por curiosos e observadores. Moradores revoltados com o que acontecia no lugar saquearam a casa e atearam fogo nela. Há relatos de que foram encontradas carnes temperadas no freezer da cozinha, mas nunca foi confirmado se eram de animais ou de gente. Mesmo assim, a população jogou tudo no lixo. Nos saques, algumas outras coisas foram encontradas: documentos, livros, anotações relacionadas a seitas, VHS, CDs e até a receita de empadas. Alguns dias depois, os pertences do trio continuavam a ser retirados da casa, mas um deles chamou a atenção: uma fita VHS que levava o título de Espírito. Com 53 minutos de duração, esse era um filme caseiro, gravado e estrelado por Jorge e Isabel quando ainda eram bem jovens. O filme amador conta a história de Ellen, que era interpretada por Isabel, que era uma mulher atormentada pelo espírito do marido morto. O ponto alto do curta-metragem acontece quando ela recebe a visita de um vizinho que pede algo para comer. Esse vizinho é interpretado por Jorge. Quando ela vai à cozinha para buscar a comida, é atacada pelo personagem de Beltrão e tem um dos olhos arrancados e comidos por ele. Cenas do filme logo foram parar na internet, e não é muito difícil encontrar algumas cenas. No entanto, eu tentei achar o filme completo, mas eu só consegui achar fragmentos dele. Segundo a polícia, outros materiais audiovisuais foram produzidos pela família, mas todos com o intuito de diversão e sem qualquer uso de violência, como no filme Espírito. Jorge Beltrão, além de criar filmes e vídeos, também escrevia livros e textos diversos. Um desses livros chamou a atenção da polícia pelo título:
Revelações de um Esquizofrênico. Com várias ilustrações de caveiras, caixões e fantasmas, Jorge descreve sua infância, a relação com suas duas mulheres e o plano para destruir a adolescente maldita. O livro em questão foi essencial para desvendar o assassinato de Jéssica, a primeira vítima do trio de canibais e adolescente mencionada no livro. O livro conta com 48 páginas e é relativamente fácil de ser encontrado na internet. Eu vou deixar um link para quem quiser ler em um PDF aqui na descrição do vídeo. Lembrando, você não é obrigado a ler se não quiser, tá? Ao decorrer das páginas, Jorge conta como foi conviver com dois amigos imaginários na infância. Ele também relata como foi o seu surto psicótico no dia do seu casamento com Isabel. O mistério em volta do desaparecimento de duas mulheres em Garanhuns começou a ser esclarecido na manhã de 11 de abril de 2012. Os familiares das mulheres compartilhavam uma história similar. As duas mulheres teriam sido contatadas para uma vaga de emprego e iriam receber um salário mínimo e meio. Gisele, por exemplo, chegou a comemorar o novo emprego com a família um dia antes de desaparecer para sempre. Foi também através dela que a polícia conseguiu as primeiras pistas do caso. As faturas dos cartões de crédito dela começaram a chegar na casa onde ela morava. A polícia, com todos os documentos em mãos, foi às lojas em que as compras foram registradas para tentar encontrar quem estava usando os cartões de uma mulher desaparecida. Através de filmagens de segurança, a polícia conseguiu identificar as imagens dos suspeitos e com isso conseguiram um mandado de busca e apreensão na casa onde os três viviam juntos. Já na casa, a primeira surpresa. Em uma conversa com a criança que estava aos cuidados dos três indivíduos, ela contou que Jorge disse que Gisele era uma pessoa má e que ele teria que mandá-la para o inferno. A menininha também disse que viu Beltrão cortar a cabeça da vítima e em seguida apontou para o local onde os restos dela estariam enterrados. Jorge, Bruna e Isabel receberam voz de prisão e na delegacia confirmaram fazer parte de uma seita chamada Cartel, cujo objetivo era purificar o mundo. Para isso, os membros da seita deveriam eliminar as pessoas impuras. O trio também deu detalhes do ritual que era necessário para a purificação das vítimas. Jorge era quem dava o primeiro golpe, um homem grande e experiente lutador de karatê. Em depoimento, eles disseram que as vítimas eram mortas a facadas, depois esquartejadas e tinham parte de sua carne removida para serem consumidas por semanas. Pouco menos de um mês depois de serem acusados pela terceira morte, Jorge, Bruna e Isabel passaram a condição de réus. Como os homicídios ocorreram em dois municípios diferentes, o trio de canibais seria julgado duas vezes. Em Garanhuns, onde executaram duas de suas três vítimas, o processo seguiu em segredo de justiça, o que impediu que a imprensa acompanhasse as fases dele. Já em Olinda, o caso seguiu público. Em declaração, a juíza responsável disse que não havia motivos para sigilo, uma vez que os próprios réus já haviam confessado a execução dos crimes de que foram acusados pelo Ministério Público. Ocorreram algumas audiências antes do julgamento em si. Elas eram chamadas de audiência de instrução. Nessas audiências, o promotor de justiça e os advogados de defesa convocam testemunhas para prestar depoimentos. Por se tratar de um crime contra a vida, o Código de Processo Penal prevê que a decisão de condenação ou absolvição seja definida por um grupo de 7 jurados e não por um juiz. O júri popular estava marcado para acontecer no dia 20 de outubro de 2014, porém precisou ser adiado. O adiamento ocorreu por algo inusitado. O advogado de Jorge Beltrão e Bruna, o Ranieri Aquina de Freitas, foi preso sob acusação de desvio de R$ 111 mil quando era prefeito de Sanharó, em 2004. Nas vésperas do julgamento, Roberto Cabrini, do Profissão Repórter do SBT, que você deve conhecer, foi visitar os três acusados para entrevistá-los para o seu programa. Vou deixar um link aqui na descrição com a reportagem completa. Assim você pode assistir na íntegra no próprio canal do SBT no YouTube. No dia do julgamento, os acusados entraram no fórum aos gritos dos populares que cercavam o local, gritando assassinos e canibais sempre que possível. Isabel, como sempre, estava completamente abalada e nervosa com a situação. Bruna, por outro lado, parecia bem mais tranquila e até esboçou sorrisos. Jorge entrou como nas outras vezes, completamente calado e sério. A primeira testemunha a depor foi o psiquiatra forense Lamartine de Holanda, responsável pelos exames de sanidade mental dos três acusados.
Ele foi direto nas suas respostas e afirmou que nenhum deles apresentava qualquer tipo de distúrbio mental e que Jorge não apresentava sintomas de esquizofrenia. O psiquiatra também afirmou que os canibais fingiam arrependimento e que não passavam de atores. Quando os réus foram questionados sobre como foi o exame de sanidade mental, todos disseram que Lamartine apenas sentou na frente deles e disse para eles que eles não eram insanos e nem sequer quis ouvi-los. Para Jorge, o médico teria dito que esquizofrenia paranoide não existia e que ele estava mentindo. O julgamento continuou. As mulheres foram questionadas do porquê não denunciaram o Jorge quando tiveram a chance. As duas responderam que fizeram isso por amor. Jorge deu detalhes de como executava e realizava os rituais sinistros da seita cartel que ele mesmo criou, e afirmou sempre que podia que estava muito arrependido de tudo, coisa que todos os acusados fizeram. Segundo eles, estavam arrependidos dos crimes bárbaros que cometeram. Isabel e os outros dois negaram completamente a afirmação de que faziam salgados com carne de gente e os vendiam pelas ruas. Jorge negou que os salgados eram feitos com carne humana. Bruna disse que pegou no ar essa conversa de coxinha de gente e disse que Isabel chegou a comentar que tinha todo um preparativo, mas disse que não viu isso ser feito com os próprios olhos. Isabel disse que inventou toda essa história pois estava com medo de apanhar na delegacia e queria ir para o HCTP, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, com os outros dois. Não vou discorrer o julgamento inteiro nesse vídeo, pois tem muitas coisas que se repetem e que já sabemos na história. Ao invés disso, vamos pular para a condenação da seita cartel. Após 20 longas horas de julgamento, finalmente veio a condenação dos acusados pelo homicídio de Jéssica em Olinda. Jorge foi sentenciado a 21 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, além de 1 ano e 6 meses de detenção que podem ser cumpridos em regime semiaberto ou aberto. Bruna e Isabel receberam a pena de 19 anos de prisão e mais 1 ano de detenção para cada uma delas. Em 2018, houve o segundo julgamento pelos crimes cometidos em Garanhuns pelas mortes de Gisele e Alessandra. No total, pelos 3 crimes, Jorge foi condenado a 92 anos de prisão. Bruna foi sentenciada no total a 90 anos de reclusão e para Isabel a pena total foi de 87 anos. Porém, como sabemos, a pena máxima a ser cumprida no Brasil é de 30 anos de prisão. Seis anos após o último julgamento, o trio conhecido como os Canibais de Garanhuns continua cumprindo pena em regime fechado. Recentemente, com a prisão da influenciadora Deolane Ferreira, o caso foi relembrado nas redes sociais. Isso porque Deolane ficou presa no mesmo presídio em que Bruna e Isabel estão, a colônia penal feminina de Buíque. Jorge Beltrão cumpre pena na penitenciária Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá. Ele vive em uma cela minúscula com apenas 5 camas que divide com em média 30 presos. O pouco espaço também é disputado com os ratos, que vez ou outra aparecem na cela. Bruna e Jorge dividem o mesmo passatempo, o da leitura da Bíblia. Isabel, na época em que o livro usado de base para esse roteiro aqui foi lançado, ainda não havia se acostumado com a nova vida na cadeia. Preferia ficar isolada das outras prisioneiras e apresentava um quadro depressivo. Jorge já não envia mais cartas para Bruna. Não há nenhum registro de mau comportamento de nenhum dos integrantes da seita sinistra. De acordo com alguns agentes penitenciários, Jorge gosta de brincar com os outros presos, dizendo que gostaria de trabalhar na cozinha. Uma das minhas dúvidas ao ler o livro que mencionei nesse vídeo foi o que teria acontecido com a criança, filha da primeira vítima dos canibais e que foi criada por anos como filha por eles. Logo depois que o trio foi preso, a criança foi enviada para um abrigo, enquanto o avô, pai da mãe da menina, tentava reaver a neta. A tia-avó, irmã do avô da menina, também manifestou interesse em ficar com a guarda da criança. Após uma breve disputa na justiça, a guarda foi concedida à tia-avó, pois, segundo consta na decisão, o avô teria problemas financeiros e ela seria o familiar que poderia proporcionar um futuro melhor para a criança. Segundo a responsável pela menina, na época em que o livro foi escrito, em 2018, a criança ainda perguntava com frequência por Bruna. As lembranças das atrocidades que ela presenciou ainda surgiam em forma de pesadelos. Em 2024, Emanuele concedeu uma entrevista ao canal Beto Ribeiro, em que ela contou como foi a sua vida depois daquilo. Vou deixar o link para a entrevista completa na descrição desse vídeo. Na entrevista, ela destaca o abandono que sofreu, seus traumas e revela que já sofreu bullying nos abrigos e já chegou a ser chamada de assassina e de canibal. Ela também relatou que as pessoas frequentemente ficavam lhe perguntando qual era o gosto da carne humana.
Emanuele diz que não faz terapia e que pararam de levá-la ao psicólogo por volta dos 8 anos de idade e depois disso não deram mais nenhum tipo de suporte para ela. Eu espero que você tenha gostado da forma que eu contei essa história. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.